o PT está com muito medo de mexer nessa seara aí da religião. Essa treta virtual aí, quando a Michelle compartilhou uma postagem crítica a uma cena envolvendo Lula num ritual com banda candomblé, etc., já é visto como uma armadilha dentro da campanha do Lula, você tratar aquilo como uma intolerância e aí resultar numa beligerância religiosa. Eles não querem transformar a corrida eleitoral num embate assim. Mas, de fato, essa esquerda que ficou rica, lembrando que o Lula declarou aí mais de 7 milhões de reais de patrimônio à justiça eleitoral, sendo que a empresa dele de palestras, né, ganhou mais de 20 milhões, sendo 10 milhões só das empresas envolvidas no Petrolão. Isso vai desconectando as pessoas da realidade do povo. E essa esquerda foi ficando muito mais encastelada nas universidades, nesses guetos de uma pretensa intelectualidade que cujo discurso vai sendo moldado pela repetição de um monte de expressões e cada vez mais a realidade fica distante, principalmente quando você tem uma necessidade muito grande de acobertar toda a sujeira na qual o principal partido estava envolvido. E toda essa necessidade fez com que o petismo se divorciasse do Brasil real, do Brasil profundo. E o bolsonarismo ele tem conexões em relação a isso. Se vocês lerem as biografias de grandes escritores, vocês vão encontrar muitas vezes depoimentos a respeito disso, né, da necessidade do escritor de ter contato com a realidade, de conversar com as pessoas, etc. E muitas vezes a fama acaba atrapalhando. Por isso que muitos gostam de se preservar, gostam de se manter com a capacidade de andar como se fosse um anônimo na rua, para não perder esse contato direto. Próprios atores e atrizes muitas vezes falam isso nas entrevistas. Às vezes é chato, você sai, você tem que tirar foto, você tem toda aquela repercussão do seu trabalho, e você perde um pouco aquela espontaneidade na conversa para você reparar em como as pessoas se comportam e tal, e você absorver aquele comportamento para você usar no seu trabalho. Você captar a matéria-prima da criação. E o político também precisa captar a matéria-prima para saber qual é a demanda da sociedade, o que ele precisa atender, qual é o interesse público no momento, qual é a opinião pública realmente ouvida nas ruas. Boa parte da esquerda não ouve. O Lula tem um recall, ele tem um peso político no país, tem programas que são associados a ele, sem que ele tenha, evidentemente, todo o crédito e sem que também o programa seja uma solução sustentável de longo prazo. Mas ele tem um apelo. Só que, como o Bolsonaro tem a máquina pública e ele tem conexões com outros segmentos da sociedade, e o PT votou a favor da PEC do desespero, que deu essa vantagem para o Jair Bolsonaro de poder distribuir mais benefício às vésperas da eleição, e você ainda tem alguns elementos no mercado internacional tornando possível ter uma pequena queda no preço dos combustíveis, tudo isso complica muito a situação para o PT. Eles acenderam o alerta. Essas últimas pesquisas acenderam o alerta. Não é só o André Janones que está falando sobre. Ele está falando sobre a linguagem, mas você vê outros aí que se tornaram, lamentavelmente, propagandistas lulistas, flanelinha de militância, mais para cá, mais para lá, precisa se mover ao centro, precisa fazer aquilo. E eles estão aí, sentindo que Jair Bolsonaro é competitivo e a disputa está ficando acirrada. A gente, obviamente, vai precisar ver o que muda com a oficialização da campanha, com o marketing entrando na casa dos brasileiros. Ver se o Ciro Gomes vai conseguir ter alguma entrada, se o Lula vai ter algum apelo sobre o eleitorado do Ciro Gomes para conseguir um voto útil no primeiro turno. Mas é interessante que a campanha oficial comece com uma disputa mais acirrada.